Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu começo esse vídeo aqui agradecendo imensamente por você estar neste canal, prestigiando mais esse vídeo e convidar você para ir comigo para uma próxima fase. Semana passada batemos aqui um marco muito importante, 2 milhões de inscritos nesse canal. Volto a dizer, sou muito grato a você por nos ajudar a conseguir esse crescimento que para mim é algo surreal imaginar 2 milhões de pessoas inscritos num canal que não fala sobre fofoca, sobre política, fala sobre saúde. Então, obrigado, gratidão, mas a gente tem uma nova meta aí, hein? Chegar aos 3 milhões e para isso você continua sendo convocado para esse time de divulgadores, disseminadores de saúde. Espero que continue compartilhando nossos vídeos, dando like e principalmente comentando a cada vídeo nesse canal. Bom, eu vou começar o vídeo de hoje aqui falando sobre um tema que eu percebo que é extremamente polêmico e discutido, porque sempre que eu faço qualquer vídeo falando sobre saúde e toco no tema alimentação, eu uso alguns termos que vão definir que tipo de alimentação é a mais saudável. Então eu falo termo alimentação natural, alimentação dieta do Mediterrâneo e sempre falo sobre orgânicos. E eu botei aqui biológico porque na Europa, né, a gente tem muito brasileiro que assiste nossos vídeos que mora na Europa, né? Lá não se usa o termo orgânico, usa biológico, é a mesma coisa, tá? E aí eu falo, olha, uma alimentação orgânica é sempre melhor. E o que acontece? Eu sou atacado, agredido, porque as pessoas falam assim, você é médico, então para você é muito fácil comprar orgânico, orgânico é muito caro, eu não tenho acesso a esse tipo de alimento. Bom, é difícil responder a esses comentários, porque precisaria discutir e trazer uma informação um pouco mais completa. E por isso que eu estou aqui hoje nesse vídeo falando sobre isso, tá? Porque isso não é verdade. Esse comentário, ele está pautado em ir ao supermercado da sua cidade, o supermercado mais caro da sua cidade, e comprar alimentos orgânicos lá. Aí eu concordo, legal, vai ser 3 ou 4 vezes mais caro você comprar alimentos orgânicos. Então assim, o primeiro ponto importante aqui para a gente discutir sobre essa afirmação é o seguinte, você precisa procurar feiras com agricultores locais. É muito difícil uma cidade que não tenha uma feira dessa. Pode até existir, ok? Mas se a gente fizer uma média aí das cidades do Brasil, a imensa maioria, mais de 90% das feiras tem algum tipo, mais de 90% das cidades, perdão, tem algum tipo de feira onde os agricultores se responsabilizam por entregar um alimento orgânico. Então assim, vou botar aqui, feiras locais, tá? Isso é muito importante. E aí quando eu falo sobre isso, vocês vão ver, a ideia é que eu estou tentando quebrar e desmistificar tudo que falo, né? Aí as pessoas falam assim, Samuel, mas desculpa, eu não vou comprar esses alimentos orgânicos que eu não sei se realmente são orgânicos, né? Então vem aqui a questão da credibilidade. Será mesmo que o alimento é orgânico? Bom, realmente você não tem como saber. Agora, como é que a minha cabeça processa? Minha cabeça é muito lógica, né? E eu acho até estranha essa afirmação. A pessoa fala assim, olha, eu não vou comprar alimento orgânico porque eu não tenho certeza se é ou não é. Tá, mas espera aí. Se você não comprar o orgânico e você for comprar o não orgânico, esse você tem certeza que ele não é orgânico, ou seja, você tem certeza que você está consumindo agrotóxico. Então por que não tentar arriscar a sorte? Vamos lá, vamos falar uma lógica, né? Assim, você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar. Pelo menos você tem os 50%. Agora, comprar o não orgânico, você já sabe que é 100% de chance de ele estar cheio de agrotóxico. Então, vale a pena? É óbvio que vale, né? Mas é mais caro, então eu não quero arriscar. Mentira, tá? Em feiras de comunidades locais, a diferença de preço é muito pequena, muito pequena. Eu estou dizendo isso
por experiência própria. Eu moro em Porto Alegre, eu faço feira orgânica todo sábado de manhã, 6 horas da manhã, eu vou na feirinha orgânica e quando eu comparo o preço, a diferença é muito pequena. Existe a diferença, mas é muito pequena. Agora, o que vale como reflexão é que a imensa maioria das pessoas que atacam o alimento orgânico falando que ele é muito caro, essas pessoas colocam no carrinho do supermercado alimentos do tipo, quer dizer, alimentos não, né? Colocam produtos do tipo refrigerante, suco de caixinha, embutidos, doce de leite, um monte de porcaria, vamos falar essa palavra, que não serve para nada, a não ser para gerar doença, mas essas pessoas acham caro comprar um orgânico. Então, um monte de pesquisa feita mostrando que quando você retira do carrinho do supermercado os produtos alimentícios, que não são alimentos, esses que eu citei aí, mortadela, salsicha, congelados, isso não são alimentos, são produtos alimentícios. Quando você retira eles do carrinho do supermercado, a tua economia é de 40%, ou seja, sobra muito dinheiro para você comprar orgânico, tá? Então, essa desculpinha de que orgânico é mais caro, a gente não vai mais usar por aqui, porque ela não cola, ok? Bom, aí continuando, Samuel, mas por que eu tenho que comprar o orgânico? Qual a diferença? Obviamente eu não vou trazer aqui coisas que todo mundo já sabe, né? Por exemplo, correlacionando agrotóxicos a doenças neoplásicas, como câncer. O próprio INCA já comprou briga com agrotóxico. Em 2015 foi a primeira vez que o INCA realmente admitiu e falou: o agrotóxico é sim um agente que causa mais câncer. Na época, um estudo lá publicado pelo INCA mostrou que um brasileiro ele consome 5 litros e 300 ml de agrotóxico por ano. Tá? O INCA publicou isso aqui, mas isso é de 2015. Eu nem sei como está em 2023, mas 2015 é logo ali quando a gente pensa numa linha do tempo. Tá? Pensa, num ano, você tomar 5 litros e 300 ml de agrotóxico. É muito perigoso, obviamente isso aumenta o risco das doenças neoplásicas, né? Só que vamos lá, vamos falar sobre algo que muito pouco é falado aqui, tá? Porque a gente fala sobre a diferença do alimento orgânico para o não orgânico como uma questão de ter mais vitaminas ou não, né? Porque a gente sabe, sim, a gente sabe que se você comparar aqui, ó, um alimento orgânico versus um alimento não orgânico, o nível de vitaminas e minerais aqui no orgânico é muito superior ao do alimento não orgânico, tá? Só que para alguns alimentos essa diferença até pode ser pequena, não vai fazer tanta diferença. Por exemplo, um alimento que faz muita diferença é o morango, tá? A quantidade de ferro que existe num morango orgânico quando comparado ao ferro de um morango não orgânico é absurdamente distinta, é muito diferente. Então, sim, no morango sim, outros alimentos talvez não tanto. Então, essa diferença todo mundo sabe que existe, porém, tem algo que é pouco falado, que é a disponibilidade dos compostos bioativos. Eu já fiz um monte de vídeo aqui falando de composto bioativo. Quando eu falei sobre mel, sobre própolis, sobre açaí, sobre todos esses alimentos saudáveis, eu falo que todos eles carregam compostos bioativos, tá? Composto bioativo é um composto que vai atuar no nosso corpo, mudando expressões genéticas, melhorando a nossa capacidade de não adoecer. Então a gente conhece vários, o licopeno do tomate, a quercetina da cebola, o resveratrol da uva, tudo isso a gente chama de composto bioativo. O que é importante entender sobre compostos bioativos? Sabe o que vai fazer o alimento desenvolver muito composto bioativo? Esse alimento ser estressado. Quanto mais o alimento for estressado, mais composto bioativo ele vai gerar, né? Então, propriedades climáticas, né? O solo, insetos, vão fazer com que o alimento tenha que desenvolver uma autocapacidade de se ajustar,
de lidar com essas intempéries, com esse estresse da natureza, né? Esse estresse externo. E como que ele lida com isso? Ele aumenta a capacidade de antioxidante, porque um composto bioativo nada mais é do que um antioxidante, entendeu? Então, quanto mais esse alimento é estressado, mais ele aumenta composto bioativo. Olha que legal, né? Tá, bacana. Então, a gente falou aqui, né, de alguns, eu citei os fenóis, né, os polifenóis, que foram esses compostos bioativos que eu citei para vocês. Agora, o que a gente tem que saber aqui? Que o composto bioativo da planta, ele vai estar ligado sempre a uma molécula de glicose. Ele é constituído sempre assim, composto bioativo ligado a uma molécula de glicose. Porém, existem enzimas que quebram essa ligação, que são chamadas de glicosidases, porque os CBA são glicosilados e as glicosidases quebram essa ligação para fazer com que o CBA fique livre, tá? Tem um exemplo clássico aqui quando a gente fala de resveratrol, que é o mais famosinho da uva, tá? O resveratrol a formação do resveratrol, ela depende do ácido chiquímico, ou também chamado de chiquimato, tá? O ácido chiquímico, inclusive, vai ser o formador aqui, vai ajudar na formação de vários aminoácidos, a L-tirosina, os aminoácidos que o corpo precisa, tirosina, para formar processos metabólicos, vem tudo aqui dessa dependência do ácido chiquímico, né? O resveratrol, para ser formado, precisa do ácido chiquímico. E o que a gente conhece aqui que inibe o ácido chiquímico ou chiquimato? O glifosato. O glifosato, que é um dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil, ele inibe o ácido chiquímico, tá? E inibe também as glicosidases. E se eu inibo a glicosidase, eu não vou levar o composto bioativo na forma mais absorvível para o meu corpo. Por quê? Onde que eu tenho glicosidases? No solo. Eu tenho glicosidases no solo. Agora eu vou trazer um conceito para vocês aqui. A gente fala muito de microbioma intestinal, né? A microbiota intestinal. A gente não pode deixar de falar do bioma, o bioma terrestre. A Terra tem bactérias, tem fungos, ou seja, a gente fala de microbiota da boca, microbiota intestinal e o bioma da terra. Ele é extremamente importante porque ele atua de forma positiva já, por exemplo, na quebra da glicose com o CBA. Por quê? Porque eu tenho glicosidases no próprio bioma. Ah, tem no intestino humano? Tem. Se o teu intestino estiver bem, se você não tiver com uma disbiose, sim, você encontra glicosidases, que é uma enzima, no intestino humano que vai fazer esse papel aqui. Só que o próprio solo já garante isso se esse solo for um solo saudável. E o próprio agrotóxico no solo, ele já causa o que seria o equivalente a uma disbiose terrestre. Olha que legal esse conceito que a gente nunca falou aqui, né? Mas é extremamente importante. E claro, a gente tem hoje alguns agrotóxicos que são utilizados na lavoura, que eles têm uma durabilidade no solo. A gente sabe que eles vão agir no solo por mais ou menos 30 anos. Olha o perigo disso, olha o perigo. Agrotóxicos que, por mais que você deixe de usar, deixe de plantar, por 30 anos eles vão continuar ali. Então, assim, a gente está falando de quase uma troca de geração. Hoje, quem planta e usa esse tipo de agrotóxico está condenando a geração que vai vir, né? Os próprios filhos e talvez até os próprios netos. Existem fiscalizações em cima disso? Na verdade, fiscalização sim, mas o grande problema é que são fiscalizações em cima de coisas que são permitidas. Já é permitido um horror de agrotóxico. Que adianta fiscalizar se as pessoas estão usando algo pior do que isso, né? Mas claro, existem os selos, né? O selo ISO 14000 e o ISO 14001, que são, a gente chama de selo verde, né? Muitos países da Europa só importam
alimentos do Brasil se eles estiverem dentro desse padrão, tiver esse selo. Por exemplo, recentemente, acho que ano passado, em 2022, a Noruega, que comprava muita manga, muita uva do Brasil, ela fechou as portas da importação justamente porque o Brasil perdeu esse selo nesses alimentos por conta do excesso de agrotóxico, tá? Então, assim, os países da Europa que estão nessa vibe aí já de sustentabilidade, de cuidar da sua população, eles já não aceitam mais muitos tipos de agrotóxico que no Brasil são aceitos. Então, a gente tem que usar isso como uma reflexão. Por que lá eles não aceitam e aqui eu estou consumindo coisas que são proibidas em muitos países? Entendeu? Então, o vídeo de hoje era para trazer um pouco dessa questão. Orgânico é mais caro, eu não posso comprar. Cuidado, deixa de tomar refrigerante, deixa de comer peito de peru, que você consegue comprar orgânico sim, senhor. E faz uma diferença enorme, porque agora você acabou de entender alguns conceitos, inclusive de solo, não só do próprio alimento, mas o solo e o como que um alimento não orgânico pode estar privado de CBAs, que é o que a gente busca quando escolhe uma fruta, um legume, uma salada, né? Os alimentos, eles têm que ter abundância de CBA, porque é o composto bioativo que vai ajudar a combater o seu estresse oxidativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, bota no grupo de WhatsApp da família, principalmente bota no grupo da família se todo final de semana você vai almoçar na casa da mamãe, agora a mamãe já vai saber a importância de botar um orgânico na mesa para esperar vocês. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.